Então, eu estou aqui hoje com uma proposta de rosas, com flores, folhas, botão de rosa, aqui, ó, botãozinho, e vai ser uma bonequinha, onde eu acho que eu não sei se eu vou bordar ainda à mão o vestidinho, ou eu vou fazer, ou vou pintar, ainda não sei, ainda não, vou decidir ainda. E eu já fiz aqui o fundo, do caso seria a graminha, né, que vai ficar por trás das rosas. Fiz com verde, algumas partes com verde abacate, depois eu entrei com o verde oliva, e agora eu vou entrar com o sépia. Antes disso, gente, eu usei o diluente. Por que que eu uso diluente? Para deixar a pintura um pouquinho mais suave, fica melhor, desliza melhor o pincel para você pintar. Então, o diluente facilita bastante isso aí. O que que eu faço? Eu coloco num pouquinho de diluente aqui, ó, numa tampinha, vou molhando o pincel no diluente e na tinta e vou passando. Às vezes eu passo diluente primeiro, no caso eu passei diluente nessa região aqui, deixa eu tirar aqui. Passei o diluente aqui nessa região e vim com a tinta por cima, antes de secar o diluente. O pincel corre mais fácil e a pintura fica mais bonita e mais uniforme. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o sépia e bem embaixo das pétalas aqui, ó, para que fique um pouquinho mais escurinho, porque quando eu vim com a tinta da rosa, das pétalas da rosa, vai salientar mais porque embaixo está mais escuro. É lógico que eu não vou passar em todo ao redor, em algumas partes onde você vê que tem mais sombra, é onde você vai usar a parte mais escura, certo? Então, a proposta hoje é isso aí, gente. Eu vou passar aqui e depois a gente já vem, nós vamos começar pelas folhas, certo? A gente tem um vídeo aí já no canal, onde eu ensino a pintar folhas. Eu vou deixar o link na descrição. Mas a gente vai pintar juntas também, novamente, para quem ainda não assistiu. Aí, pessoal, muita gente vai me perguntar, eu sei que vai perguntar sobre o risco, né? Eu sempre disponibilizo o risco lá no meu grupo no Facebook. O nome do grupo é Artesanato e Companhia. Quem quiser participar, esteja convidado. Então, assim, ó, esse risco, até eu tenho o risco da bonequinha, certo? Depois eu até vou colocar lá para vocês e vou deixar um link de download também aqui na descrição do vídeo. Essa bonequinha eu peguei na internet, gente. Só que a rosa, eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho no canal também, trabalhando rosa com molde. Então, eu fiz o molde da rosa no papel cartolina, pode ser papel cartão, e aí eu mesmo montei meu risco. Então, fica super fácil, é uma dica maravilhosa que a gente pode usar para fazer os moldes. Então, eu mesmo criei o risco. Olha só, coloquei uma rosa aqui, né? Eu peguei a rosa média, tem uma maior, e aí vem com o papel, faz o contorno da rosa.
E aí, você distribui as folhas aqui, ó. Então, esse risco aqui, gente, eu não peguei da internet, não. Esse aqui eu inventei. Por isso que eu uso o molde da rosa, porque você fica livre para você criar o seu risco. Você não fica presa, certo? Vou deixar o link também na descrição de trabalhar com molde de rosas. Olha aqui, gente, eu fui até ali pegar o molde para mostrar para vocês. Aqui o molde, ó, da aula que a gente tem aí no canal. Aí eu fiz um molde maior e um molde menor. Aí você vai montar o seu risco que você quiser. No caso desse aqui, eu coloquei a rosa aqui, o moldezinho dela aqui. Deixa eu ver se foi essa aqui ou foi a menor, ou maior no caso. Acho que até foi a maior que eu usei. Não, foi essa aqui mesmo, certo? Você coloca aqui, risca em volta. Você vem com o lápis no pano mesmo, gente. Ó, risca em volta, certo? Você pode colocar um transferidor aqui, ó, pra você fazer as nervurinhas. Pronto, e você monta o seu risco. Eu posso colocar aqui, poderia colocar aqui, olha. E aí, você vai montando o seu risco. E assim, você pode fazer com flores, com frutas, vários moldes de vários modelos, e você vai montando o seu risco, certo? Então, é uma dica aí que eu dou para facilitar o nosso trabalho. Essa dica, gente, eu peguei aqui no YouTube também, de alguma artista, não lembro de quem agora. Cabeça é fraca, certo? Então, vamos lá, vamos pintar. Olha só o que eu já fiz para adiantar o nosso trabalho. Aqui, eu coloquei já um fundo. Coloquei um fundo aqui. Já bordei o vestidinho da boneca. Olha aqui. Falta terminar de bordar aqui, mas como eu queria adiantar a nossa pintura, eu já dei essa adiantada aqui. Aqui ainda falta alguns detalhes que eu ainda vou fazer. E eu já pintei as folhas, gente, ó. Pintei as folhas aqui. Aqui uns raminhos ainda que nós vamos colocar florzinhas. Aqui vai ser um botão da rosa. E ainda tá faltando os acabamentos aqui que nós vamos fazer juntos. Aqui nós já fizemos algumas folhas. Aqui, ó. E agora, nós vamos fazer essas duas folhas aqui, ó. Que eu vou fazer junto com vocês, só pra dar uma pincelada aqui. De lembrar como que a gente pinta folha. Pra depois a gente passar pra nossa rosa. Bom, gente, então, nós vamos usar o verde abacate. Vamos usar o verde oliva, o branco e diluente, ó. Coloco o diluente aqui, ó, para ir usando junto com a tinta, né? Então, vamos começar. Coloquei bem de pertinho pra gente poder visualizar, certo? Aí, eu venho aqui com o diluente, dou uma passadinha na folha, meu pincel tá até sujo, ó, com tinta, certo? Você pega sempre a tinta de um lado do pincel, ó. Peguei a tinta de um lado, do outro não, né? E vamos começar. Como eu comecei desse lado da minha folha mais escuro, eu quero desse lado aqui também mais escuro. Então, eu vou vir com o verde oliva. Sempre a gente tem que procurar essa harmonia na pintura, né? Olha, eu faço assim, sabe, gente? Eu aprendi dessa forma a folha, e é uma maneira que eu gosto porque ela se torna fácil
Aí ela já vai ficando da forma. Tem várias outras formas de fazer, né? Ó. Sempre espalhando bem a tinta. Ó. Movimento de vírgula. Vou pegar a tinta abacate agora. Vou vir do outro lado, ó. Certo? Aí, espalha bem. Já vai imitando a nervurinha ali, ó. Espalha bem. Por que que eu uso diluente? Por causa que o diluente ajuda a correr bem o pincel e a pintura fica mais uniforme, mais suave. Aí, ó. Espalha bem para ele entrar bem nas tramas do tecido. Não precisa você lavar o pincel, ele molhadinho mesmo, ó, com tinta, você vai já no branco. E vamos fazer já umas nervurinhas aqui, ó. De um lado, do outro lado não tem branco, ó. Certo? E aí, você vai fazendo a nervurinha. Certo? Depois, você deixa secar. Se for necessário, você faz novamente esse processo com o branco. Se você não quiser fazer com o branco, você pode fazer com uma tinta verde mais clara que você tem aí. Ó, já tô fazendo, já tá tomando forma de folha, né, gente? Do outro lado. Sempre lembrando que a tinta é pro lado de fora da pintura, do desenho. Vamos fazer aqui, ó. Aí, ó. Dá uma espalhada. Bem espalhadinho, ó. Olha, já ficou a forma de folha. Eu vou esperar secar e depois eu vou vir com o branco de novo, certo? Agora, nós vamos fazer novamente o processo aqui na outra folha. Então, vou vir novamente com diluente, ó. Joga um pouquinho de diluente na parte do desenho, né, do seu risco aí. Pode perceber, gente, que eu nem lavei o pincel ainda não. Você não precisa ficar lavando o pincel toda hora, não. Porque aí as cores vão se misturando. Vou começar com o verde oliva de um lado do pincel, ó. Verde oliva de um lado do pincel. Espalha bem. Ó, faz o formato da folha. E eu risquei a folha, gente. Eu já faço ela sem riscar. Eu risquei porque a gente ia gravar, então, pra vocês entenderem melhor, eu risquei a folha. Mas geralmente, eu não risco ela, não. Vou vir já com outro verde mais claro, né? No caso aqui, eu tô usando o verde abacate. Você pode usar o verde musgo, né? Meu verde musgo acabou, eu até não encontrei ele na lojinha que eu compro aqui perto de casa. Eu vou ter que procurar em outro lugar, por isso que eu tô usando o verde abacate aqui. Ó. Vai, espalha bem. Eu vou jogar um pouquinho mais de verde oliva aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a metade de uma cor, outra metade de outra cor, certo? Porque depois que ela se misturar, vai ficar legal. Eu limpei meu pincel num paninho aqui do lado. Vou vir com o branco, ó. Branco só de um lado do pincel. Pode carregar bastante essa tinta agora, ó, gente. E vamos lá fazer a nervura. Ó,
Pincel sempre bem em pé, ó. Pincel em pé e vai fazendo as nervuras imitando a folha. Olha, enquanto eu pintava a outra folha, essa outra folha aqui, ó, ela já deu uma secada, gente. Então, pode ver que ela chupou um pouco o branco. Aí, eu vou vir novamente com ela aqui, ó, com o branco, um pouquinho, olha. Só de um lado do pincel a tinta. Dou uma passadinha de novo. Pra ele absorver mais e ficar, a folhinha ficar mais bonita e mais saliente, né? Aí, ó. Certo? É só uma opinião, lógico que tem vários outros modos de fazer folha, gente. Isso aqui é só uma ideia. Aí, agora, a gente vem com, pode ser o preto, pode ser sépia, pra gente fazer essa parte aqui, ó. Então, eu já passei um pouquinho diluente, não vou passar muito. Eu vou usar o azul, esse clarinho aqui, ó. É o azul celeste, e depois, nas partes mais escuras, eu vou usar o azul cobalto, tá, gente? Então, vamos lá. Eu começo sempre, como eu falei pra vocês, de baixo pra cima. Então, vamos lá. Então, as pétalas de baixo para cima. Sempre a tinta de um lado do pincel e do outro, se procura não deixar muita tinta. Até tem um pouquinho aqui. A tinta sempre você usa pro lado de fora do seu risco, do seu desenho, ó. E aí, você vai construindo a sua pétala. Eu vou fazer pétala por pétala para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Como eu já cheguei na base da rosa, vou pegar o azul aqui. Aqui, ó, essa parte aqui, essa pétala tá por baixo. Então, é uma parte mais escura da rosa. Então, eu vou vir e vou, ó, fazer essa parte mais escura, para dar o nuance, né, daquela, ó, para dar a divisão ali, como se ela tivesse embaixo do que vai vir por cima. Aí, ó. Sugestão de cores, tá, pessoal? Sugestão de cores. Espalha bem a tinta, para a tinta ficar bem uniforme, cobrir toda a trama do tecido. Podemos usar a tinta, um azul bem clarinho aqui, mas eu não vou usar, eu vou usar um pouquinho de branco. Ó. Pouquinho de branco, só para dar uma clareada desse lado da pétala da rosa. Ó. E aí, você vai construindo a sua rosa, sem mistério, sem medo.
Vou deixar secar e se precisar depois eu venho com mais. Certo? Agora eu vou passar para outra pétala aqui de baixo, ó. Pétala de baixo. Como essa pétala está por baixo dessa de cima, então aqui eu vou fazer mais escura, ó. Comecei com escuro agora, gente, pra mim não me perder. Ó. Na outra pétala eu comecei com a cor clara, né? Com azul mais claro. Agora, nesse aqui, eu comecei com azul escuro. Certo? Agora, já vim com azul mais claro. Opa! Borrou ali. Sei com azul mais claro. Porque essa pétala aqui que eu estou fazendo, ela está por cima dessa aqui, ó. Então, aqui eu vou usar o azul mais claro, ó. Desse ladinho aqui. Textura. Joga um azul mais escuro aqui também, de novo. Foi tinta demais. Limpa o pincel. Paninho. E vem. Vem espalhando, ó. Tá vendo que já deu uma diferença aqui, ó? Já deu a diferença aqui, ó, mais escuro. Pra salientar mais um pouquinho ainda, vou pegar o meu branco ou uma tinta azul bem clarinha, mas eu vou usar o branco, e venho aqui, ó, e dou uma salientada aqui, dá uma clareada, pra ela parecer mais escurinha ali na outra pétala, pra dar mais profundidade. Aí, ó. É com muita calma, viu, gente? Não pode ser com rapidez, não, porque senão não consegue. Aí, ó. Olha a diferença. Aí, eu já formei uma pétala. Agora, eu vou fazer essa aqui, pra depois eu contornar essa aqui. Certo? Vamos jogar um pouquinho de diluente. Meu pincel tá sujo, mas não tem nada, não. Aqui, ó.
Então, gente, olha o que eu já fiz. Eu vim escurecendo nas partes de baixo da pétala, né? E clareando nas pontas, olha só. Aqui eu vim com aqueles dois verdes, desculpa, aqueles dois azuis que a gente começou, né? E fui montando a minha pétala. Tem pessoas que começam, já fazem rapidinho, gente, eu não consigo. Eu vou fazendo pétala por pétala. Eu começo daqui de baixo pra cima, certo? Aqui, ó, eu fui passando o diluente no pincel junto com a tinta. E bem na boquinha aqui onde vai ser os pestilhos, né? Da nossa rosa, eu escureci um pouquinho. Agora, eu vou vindo cortando as pétalas com o branco. Acompanhe aí.
olha só o que que a gente fez aqui. Depois que a folha estiver já sequinha, a gente vem com amarelo ouro, desculpa, amarelo limão. Pode ser o fluorescente também. Aqui eu usei o amarelo limão. E aí, a gente vai passar, onde eu usei o branco, eu vou passar esse amarelo para dar um destaque na folha. Olha o tanto que fica bonito. Eu já tô passando aqui, já tá ficando bonitinho, ó. Olha a diferença. Esse aqui, ó, eu não passei ainda o amarelo. Aqui eu já passei o amarelo. Só uma vez, não precisa ser duas mãos, não. Uma só já está bom, né? Vai do gosto. Eu gosto de colocar porque dá um destaque, olha a diferença que fica. Eu prefiro colocar. Aqui já está a rosa. Já finalizei a rosa. Aqui eu já fiz umas florzinhas, ó. E aí, assim, a gente tá finalizando o nosso pano. Falta só eu colocar o amarelo nessas folhas aqui, que eu vou colocar, olha. Então, falta só isso aqui pra gente terminar o nosso paninho. Né, que o intuito era de só a rosa, né? Mas no momento eu já mostrei pra vocês como que eu pinto as folhas. E aqui eu fiz o bordadinho já da menina. Eu já deixei o bordadinho pronto, ó.